Tá filmando? Então, beleza. Vamos lá? Bom, não preciso me apresentar porque você sabe quem eu sou, né? Beleza. Vamos falar então, explicar um pouco o que é o Bitcoin, qual que é o conceito do Bitcoin, tá? Para você conseguir entender um pouco como que surgiu a história do Bitcoin, o porquê que o Bitcoin ele tem o valor no dia de hoje, do valor que ele tem, e tentar entender o processo como um todo, tá? Nitidamente o Bitcoin ele foi e é uma das maiores invenções que a gente teve desde o início da internet. Então, nessa revolução, desde que a gente teve a criação da internet, o Bitcoin ele foi visto como uma das maiores invenções que a gente teve. Ele é uma moeda privada, então foi uma disruptura no sistema, porque aonde em algum momento alguém em sã consciência poderia ter a ideia de que a moeda não seria estatal. Tá? A moeda sempre pertenceu ao Estado, sempre pertenceu ao governo. E o governo sempre, em todas as inúmeras tentativas que existiram de tentar criar alguma coisa fora do controle do governo, ele sempre cortou. Né? Falou, ó, amigão, você não pode fazer isso aqui é só a gente. Tá? Então, o Bitcoin, ele conseguiu vencer essa barreira e hoje ele é uma moeda privada. Tá? E acaba sendo uma concorrência 100% com o governo. Então, hoje você tem a opção de optar por fazer uma transação em Bitcoin ou você pode fazer uma transação em moeda fiduciária. E isso é uma guerra não só com um governo, e sim com todos do mundo inteiro. Tá bom? E ele emprega também o maior poder computacional que existe no mundo. Então hoje você não tem nenhum, assim, só para você ter uma noção, todos os servidores do Google que você tem hoje, que teoricamente é o maior servidor que a gente tem, ou da NASA, o poder computacional que é empregado nesse projeto, que é do Bitcoin, para poder fazer a mineração, que você já vai entender o que é a mineração daqui a pouco, ele é praticamente 10 a 15 vezes mais, justamente por ser uma forma descentralizada. Então hoje, se você quiser disponibilizar o seu próprio computador para ceder poder computacional para a rede, você também pode. E isso faz com que tenha um movimento global para conseguir atingir essa inovação. Se quiser interromper em qualquer momento, você me interrompe, tá bom? Bom, o Bitcoin, na verdade, ele tem um objetivo, foi criado com o objetivo de assumir as características de um dinheiro físico. Então, um dinheiro físico, quando você utiliza ele, você tem vantagens em relação ao dinheiro digital, né? Então, assim, teoricamente, quando você tem um dinheiro físico, só de você possuir aquele dinheiro, ele já indica uma posse sua, né? Então, quando você vai, por exemplo, numa banca de jornal comprar um sorvete, e você vai lá com uma nota de R$ 10 para pagar aquele sorvete, aquele vendedor de sorvete, ele não vai te questionar de, tudo bem, vou aceitar seus R$ 10, mas me passa seu CPF, seu RG, comprovante de residência, querer saber sobre você, ou de repente querer validar se aquele dinheiro realmente foi seu, ou se você pegou do cara que estava passando na esquina. Não interessa. A partir do momento que você tem aquele dinheiro, ele já te denomina como posse daquele valor. E isso é uma coisa que, por exemplo, em meios de pagamentos digitais, você não tem essa possibilidade. Pelo menos não até a criação do Bitcoin. Por quê? Porque qualquer meio de pagamento que você venha fazer por digital, você tem toda uma ligação, né? E essa ligação, ela te rastreia de uma ponta até a outra. Isso significa o quê? Que existe um controle em cima de tudo aquilo que você faz. E aí você é controlado. Tá? Uma outra vantagem é que as transações, elas são inalteradas. Então, uma vez que você inicia uma transação, você não tem como voltar atrás dessa transação. Por quê? Porque se você tem a posse daquele ativo e você transferiu a posse dele para outra pessoa, então eu vou lá, comprei o sorvete, transferi para o sorveteiro, lá da banca,
Se ele não quiser me devolver o dinheiro, ele não é obrigado a devolver o dinheiro está com ele. Né? Agora, por vários outros meios, pode ser que ele te devolva o dinheiro, mas ele, fisicamente, ele só vai te devolver se ele quiser. A mesma coisa acontece no mundo de criptoativos. Então, se você fez uma transação para alguém, você só vai receber de volta isso se você quiser fazer um estorno, se essa pessoa tiver de comum acordo e ela quiser fazer isso para você. Então, essas transações, elas são muito similares e trazem as características de um dinheiro físico num ambiente de dinheiro digital. Tá? Por que eu falei tudo isso? Porque isso é o conceito do que foi criado o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin foi escrito num white paper, que a gente chama, por Satoshi Nakamoto, o que é um white paper? É como se fosse um plano de negócio, só que digital, da internet. Então, ele desenvolveu um software, um sistema, que é o Bitcoin, que chamava Peer-to-Peer Electronic Cash System, e em cima é escrito Bitcoin. Tá? E aqui nesse próprio título, ele já denominava tudo isso que eu falei. Por quê? Peer-to-peer é ponto a ponto, pessoa a pessoa. Tá? Electronic Cash System. Então, um sistema eletrônico de dinheiro, né, de cash, só que o cash aqui ele está numa denominação de espécie. Quando você fala assim, vou pagar em cash, significa o quê? Estou pagando em dinheiro, em espécie. Né? Então, é justamente um sistema eletrônico de você pagar em dinheiro. É muito legal isso. E tudo isso ele conseguiu desenvolver porque ele fez de uma forma descentralizada. Tá? Então você vai ouvir muito eu falando sobre essa questão da descentralização e falar o descentralizar, descentralizar, descentralizar. E aí você fala assim, mas beleza, o que é esse descentralizado? Daqui a pouco eu já explico com mais a fundo. Mas o principal nessa questão do descentralizado é que você não depende de nenhum banco, nem de nenhum terceiro para realizar uma transação. Então, de novo, se você vai lá no caso do sorveteiro lá da banca, vai lá e faz um pagamento e pagou em dinheiro, o cara não precisa ligar para o banco e falar assim, Banco Central, estou recebendo aqui 20 reais aqui do Andreas, tal, não sei o que, tal. Você não precisa disso, né? Ele é feito já direto, entre a pessoa e pessoa, peer-to-peer, tá? E isso também facilita, por quê? Porque você não paga taxas abusivas que você tem no banco. Então, quando você faz qualquer transação, por mais que você não paga taxa, você paga, tem taxa, entendeu? Você tem coisas que estão embutidas. Aqui também você paga taxa, teoricamente, se você não escolher uma rede isenta. Tem algumas redes que hoje você não paga taxa. E mesmo que de repente você venha pagar taxas, você ainda tem a oportunidade de escolher uma rede para não pagar ou pagar menos. Tá? Aquela rede que você me mostrou. Exato. E é um sistema também global de pagamento. Então acho que esse é um dos pontos mais incríveis. Por quê? Porque você conseguiu vencer barreiras que você só tinha com a internet. Então você estava numa forma que era assim, ou você só trabalhava com um grupo próximo de você, para poder trabalhar de forma fisicamente, ou você trabalhava de uma forma digital, mas dessa forma digital, que você podia atingir o mundo inteiro, você tem uma série de regras e uma série de taxas que são embutidas, e além de uma série de controles em cima disso. Quer um exemplo de controle? Agora são 1h22. Se a gente estivesse aqui a 1h22 da manhã, e eu falasse assim para você, você quer comprar um celular aqui? Eu estou precisando de dinheiro, vou vender rápido. Ele custa 10 mil, mas vou te vender por 2. Você não tem limite de Pix para poder fazer às 1h20 da manhã para transferir e comprar esse iPhone. E isso traz uma entonação de que, será que o dinheiro que é seu, ele é seu? Será que ele está na sua posse? Não, teoricamente não, está no controle do banco. O banco define quando você pode ou quando não pode. Então, esses são pontos negativos de você estar num sistema digital. E isso ajudou muito no meio de pagamentos do Bitcoin. Por quê? Porque ele é sem fronteira. Você pode trabalhar no mundo inteiro, então você não precisa trabalhar só com o cara que está do seu lado. E você consegue mandar dinheiro para ele ou receber dinheiro dele como tivesse ele do lado entregando um dinheiro físico, mas na verdade está sendo dinheiro digital. E atendendo em qualquer lugar do mundo, cara. Então, se você quer receber de um cara que está na China, o cara te faz a transferência em menos de 3 minutos, o dinheiro está na sua conta, e dependendo, o cara não pagou taxa nenhuma, ou $4 de taxa se bobear. Entendeu? Dependendo daquilo que foi feito.
tá? E, além de ser um meio de um sistema de pagamento 24 horas. Ele não tem horário. Qualquer horário você consegue transitar, fazer negociações e trabalhar com ele, tá? Beleza. Como eu falei, a posse ela já implica a propriedade, né? Então, similar ao dinheiro físico, uma vez transferível, ele é irreversível, essa situação. As vantagens aqui, né? Pessoa a pessoa, custo baixo de transação, privacidade. Privacidade é bem bacana. Por quê? Porque eu até vou explicar um pouquinho mais a fundo na frente, mas já vou adiantar um pouquinho. A questão da privacidade é que, da mesma forma, o dinheiro, quando você faz a transação, ninguém fica sabendo que você fez essa transação comprando aquele sorvete. Isso foi uma situação só entre vocês, né? Já no sistema do Bitcoin, a sua privacidade, que você fez essa transação, que você e o sorveteiro transitaram esse valor, também ninguém consegue saber, porque fica totalmente anônimo. Porém, a transação ela é totalmente clara para todos. Então todo mundo sabe que uma quantia de R$ 20 saiu de uma conta X, que ninguém sabe quem que é o dono dessa conta X, e mandou para a conta Y, que também ninguém sabe quem é a conta Y. As únicas pessoas que sabem quem fez essa transação são as próprias pessoas. Tá? Então isso é muito legal também, te gera privacidade dentro das transações quando você vai fazer. A facilidade de transação, que é muito rápido, né? E isso é muito legal, que eu vou explicar lá no final, que é a parte de inflação. Então, o Bitcoin, na verdade, ele é deflacionário. E isso aí eu vou explicar um pouco mais na frente. Autocustódia. Então, esse é um ponto também muito importante, porque o dinheiro realmente ele é seu. Ele estando dessa forma, ele é inconfiscável. Não existe a possibilidade de repente, algum ministro do Supremo virar e falar assim, ó, seu dinheiro está caçado. O cara até pode falar, beleza, vai lá caçar. Entendeu? Não tem como ninguém confiscar. Não tem como o governo chegar e falar assim, ó, agora vamos fazer um confisco aqui, que nem aconteceu lá na poupança. Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque você é praticamente o seu próprio banco. Você tem a sua responsabilidade de armazenar o seu dinheiro. Tá? Agora vamos falar um pouco da história do Bitcoin. Quem criou essa maravilha, né? Quem criou essa inovação tão incrível? A gente não sabe. E é meio estranho você falar isso. Pô, mas como assim se a gente não sabe? A gente não sabe. A gente sabe que alguém criou, mas a gente não sabe exatamente quem. A única coisa que a gente sabe é que essa pessoa, ou esse grupo, ou esse ser, ou pode ser um extraterrestre que veio aqui para a Terra, ou sei lá o que foi, ele se denominou como Satoshi Nakamoto. E a gente nem faz ideia se o cara realmente é japonês ou se de repente o cara é baiano, né? Mas a gente sabe que ele desenvolveu isso, né, em outubro de 2008, e ele apresentou isso na rede com esse white paper que a gente mostrou ali atrás. E quando ele apresentou isso, ele disponibilizou o software, né? E a partir do momento que ele disponibilizou o software para todo mundo baixar a rede e fazer parte da rede e começar a fazer as minerações, ele simplesmente sumiu. Até hoje. Ninguém não sabe quem que é, ele sumiu, a gente não sabe se ele está vivo, ou se esse grupo está vivo, ou se existe ou não existe. E ele, ou eles, são detentores da maior carteira de Bitcoin que existe. E essa carteira, ela está intocada desde que ele desapareceu. Ela nunca teve movimentação. Então esses são os mistérios aí que envolvem a questão do Bitcoin. E é uma quantia muito grande, muito grande. Isso significa o quê? Que essa quantia sendo muito grande e ela não ter movimentação, é uma boa quantia de Bitcoins que nunca vai ter movimentação, nunca foi alterada, e as pessoas que querem comprar têm menos Bitcoin no mercado, lei da oferta e demanda. Agora, se ele pega e despeja todos esses Bitcoins na rede, aí vai ter muito mais para comprar, né? Então, até então, essa é a situação que a gente tem. Vamos lá, vamos explicar como é que funciona, né, o Bitcoin. De novo, rede descentralizada, né, peer-to-peer. Então, o Satoshi ele desenvolveu o Bitcoin baseado em uma situação que já existia, que são uma rede descentralizada. Esse desenho aqui ele demonstra muito bem isso. Por quê? Porque você não tem um servidor central que comanda todos os pontos da rede. Todos os pontos da rede já são os servidores. Entendeu? Qualquer um pode fazer parte da rede e validar a rede da blockchain.
tá? E aí, por ser dessa forma e por operar dentro da blockchain, ele se torna o sistema mais seguro do mundo, tá? Todas as transações do mundo inteiro rodam nessa rede e podem ficar disponíveis para todos entenderem e verem essas transações. Então lembra que eu falei da transparência? Só que ao mesmo tempo você não sabe exatamente quem que é a pessoa. Então é uma forma de um sistema totalmente transparente, mas ao mesmo tempo com uma privacidade única. Né? É bem louco os pontos. Né? E isso em transações em minutos. Né? Blockchain. O que é blockchain? Blockchain são blocos de informações. Então, o próprio nome diz, são cadeias de blocos. Então, como é que funciona isso? A blockchain ela não foi desenvolvida por Satoshi Nakamoto. A blockchain ela foi desenvolvida por dois engenheiros da Xerox, há muitos anos atrás, muito antes do Satoshi. E é engraçado porque essa história, como é que você pode imaginar que dois engenheiros de uma empresa, que a especialidade da empresa era copiar as coisas, conseguem desenvolver uma forma antifraude de cópia, né? Então hoje a blockchain é o sistema mais seguro existente no mundo. Todas as empresas, as grandes big techs do mundo, baseiam-se hoje em blockchain por ser o sistema mais seguro do mundo. E como é que funciona uma blockchain? A blockchain ela é um bloco de informação que você pode armazenar o que você quiser nesse bloco. Trazer informações de cor de alguma coisa, trazer informação de transação de dinheiro, trazer informação de segredos, trazer informação do que você quiser. E você vai decodificar ela, criptografando ela, e ela vai ficar como um código. E ela vai ser armazenada naquele bloco. No momento que você criou-se um bloco de informação, logo depois de alguns minutos, né, ou segundos, dependendo da blockchain, você gera um segundo bloco com mais informações. E depois você gera um terceiro bloco com outras informações. Ah, mas legal, então só ficar jogando informação? Não só isso. Por quê? Porque todas as informações do segundo bloco contêm as informações do segundo mais as informações do primeiro. E todas as informações do terceiro bloco contêm as informações do primeiro, do segundo e do terceiro. E assim por diante. E aí por isso que vira uma cadeia de informação. E essas cadeias de informação, ela começa a ficar de uma forma tão complexa. Imagina isso muitos anos, a cada 10 minutos tem um bloco. Imagina quantos blocos já não existem. E isso é legal, por quê? Porque para você conseguir modificar a informação desse bloco atual nesse minuto agora que está rodando, você teoricamente você tem que hackear todos os últimos blocos para conseguir imputar neles a informação do que você quer colocar agora. E por isso que não existe poder computacional no mundo que tenha a capacidade de quebrar uma blockchain. Ah, mas nossa, acabou de sair o chip quântico da Google. Realmente, saiu um chip quântico da Google. Tá gravando mesmo? Tá aparecendo? Tá, legal. Saiu um chip quântico, ficou na dúvida? Tá em cima aparecendo os númerozinhos, né? Tá, saiu um chip quântico da Google, né? E com um poder computacional absurdo, absurdo, absurdo. Ah, então quer dizer que agora eles vão ter possibilidade de quebrar a blockchain? Não, eles mesmos disseram que vai precisar de muitas décadas até que tenha a possibilidade de chegar perto de conseguir quebrar um bloco da blockchain, né? De tão complexo que é isso daqui. Então, como se fosse uma nuvem assim, não, nada. na verdade, a blockchain ela roda dentro da rede e a rede ela é uma nuvem. Então, aonde roda a rede? Em todas as pessoas que disponibilizam um poder computacional para rodar a rede. Então, se eu pegar o seu computador ou o meu e colocar para rodar a rede inteira vai estar no meu computador ou vai estar no seu. Se acontece uma bomba nuclear gigantesca ou cai um meteoro na Terra e explode todo mundo e sobra um único computador que tem a rede continua funcionando. É ou não é o sistema mais infalível que tem no mundo, né? Então, é um sistema mais seguro, tá? Tudo que é registrado nela fica registrado para sempre, né? Seguindo esses conceitos. E ela pode ser... ela pode ser, além de ser privada, ela é totalmente transparente, por ter essas informações abertas para todos que fazem parte da rede. Tá? Mas você não sabe exatamente quem são as pessoas que transitaram ali ou que fizeram. Tá bom?
Vamos lá. Mineradores. Quem são os mineradores? Eu não estava explicando sobre a blockchain? Quem faz com que os blocos aconteçam? Qualquer um que tenha um poder computacional e disponibiliza na rede. Beleza. E o que essas pessoas que têm esse poder computacional fazem quando elas disponibilizam um computador na rede? O computador ele começa a fazer vários cálculos, enigmas matemáticos, para conseguir quebrar os blocos. E a partir do momento que ele quebra um bloco, ele valida. Os mineradores são computadores, supercomputadores, que validam esses blocos. Para quê? Para fazer como fosse o livro caixa do sistema do Bitcoin. Então, assim, de novo, a blockchain ela tem inúmeras aplicações, né? Aqui eu vou me ater só à aplicação do Bitcoin. Então, dentro da aplicação do Bitcoin, quando você reúne as informações de transações num período de 10 minutos, aquele bloco com aquelas informações ele precisa ser minerado. Por quê? Porque a mineração daquele bloco é o livro caixa das transações. No caso do governo, por exemplo, se eu faço um Pix para sua conta, o governo é o livro caixa. Ele que vai dizer que o Juan mandou dinheiro para o Andreas em tal horário, com tal valor e tudo mais, e está aqui registrado. Por quê? Porque se der alguma besteira ou não, ele fez mesmo. Ó, tá vendo? Aqui, o que faz isso daqui é a blockchain. Ela é o livro caixa do Bitcoin. Então, essas transações que são registradas nesse período, elas precisam ser validadas. E quem valida isso daqui? Os mineradores. Então, com os supercomputadores, isso aqui são exemplos, por exemplo, de uma farm de mineração. Então, com os supercomputadores, eles resolvem esses enigmas matemáticos e a cada 10 minutos eles resolvem um bloco, eles validam um bloco. E quando valida o bloco, a transação foi feita. Então quando eu faço uma transação minha para você, como é que funciona? Ela é espalhada na rede e em 3 mineradores em qualquer lugar do mundo validam essas informações e quando os 3 validam junto, eles quebram o bloco e aí validam que a transação foi feita. E ela, a partir do momento que ela foi feita, ela fica eterna lá. Por isso que você não tem como voltar atrás, não tem como estornar. Então, uma vez feita, foi feita, tá bom? Então, elas são registradas eternamente. E o que eu ganho em colocar um computador para ficar minerando? Pensa comigo. Quanto você gastou nesse computador aí? Nada, foi presente. Tá bom. Porra, mas que a pessoa que comprou o seu presente gastou alguma coisa. 18 pau, será? Pô, beleza. É uma grana, né? Aí você vai gastar 8 pau para deixar lá para o negócio ficar minerando. Fora isso, ele tem que estar ligado na internet. Então você gasta internet. Fora isso, você tem que estar ligado na energia. Você gasta luz. Fora isso, você está se disponibilizando lá para deixar o negócio funcionando. Então você tem vários custos envolvidos, e que são altos, porque não é qualquer computador que você consegue fazer essa mineração, para você... só para você entender, uma maquinazinha dessa daqui, ela parte de 15 a 45 mil dólares. Você tinha, não tinha? Eu tenho. Mas deixa, para não aparecer no vídeo. Então, essas máquinas, elas são investimentos muito altos, porque não é só você ter a máquina, você tem que ter uma estrutura de ar-condicionado para gelar a máquina, ou de refrigeração da máquina, porque são máquinas muito potentes e que vão ao extremo, elas esquentam muito. Você tem que ter um espaço com isolamento acústico, porque são ruídos muito altos, ou estar minerando em algum lugar apropriado, longe de vizinhos, para não atrapalhar ninguém, né? Então, assim, são muitos custos envolvidos só por você ser amante do Bitcoin, entendeu? Então, o que você ganha com isso? Os mineradores, eles ganham uma recompensa a cada bloco que é minerado. E essa recompensa, ela é justamente para valer a pena em relação a toda essa transação. Mas que recompensa é essa? Quanto que é isso? Você recebe, sendo minerador, você recebe moedas virgens do mercado. Então esses mineradores, a cada bloco minerado hoje, atualmente, o minerador ele recebe 3,125 bitcoins. Quanto é o Bitcoin hoje? 100 mil dólares? Então são 300, quase 350 mil dólares, 330 mil dólares. É um Bitcoin mesmo. São 3,121 bitcoins. São 3 bitcoins, ponto 21. Inteiros. Sim, por um bloco minerado. Entendeu? Aí você fala assim, caraca, você minera isso? Eu minero. Você tá milionário? Não. Por quê? Porque, na verdade, é um pool de informação, é um pool de pessoas que fazem, e a gente divide
então eu recebo uma fração desse valor, entendeu? Quando você minera junto em um pool. Agora, se você consegue fazer uma mineração solo e minerar sozinho, um bloco só, ou seja, você tem que ter sorte, tem que ter um poder computacional muito forte, você recebe esse valor se você conseguir fazer isso, entendeu? Que já aconteceu também. Mas aí é um outro assunto. Então, assim, o conceito básico do que eu quero explicar é como que entra bitcoins no mundo, né? Como que se cria, como se imprime essa moeda. Porque, por exemplo, o papel real, o dólar e tudo mais, imprime de que forma? O governo vai lá e começa a soltar, entendeu? Ele solta. Imprime, né? Dizem que imprime, mas na verdade ele joga no sistema. Hoje em dia já é jogado no sistema. Já no Bitcoin, ele entra como uma recompensa para esses mineradores. Então, quem traz o dinheiro para o mercado são os mineradores. Porque o minerador minerou o bloco, ele recebeu esse valor ele vai ter que vender esse Bitcoin para poder pagar os custos dele. Então, esse valor ele entra na rede. E a partir do momento que ele disponibiliza na rede, começa a ter a transação dessas moedas e pessoas que querem comprar, como eu, como você ou qualquer outra pessoa, ela vai comprar de alguém que comprou de um minerador. Ou, de repente, direto do minerador. Entendeu? O minerador que coloca o dinheiro no mundo. Tá? Beleza, vamos lá. Porém, só vão existir 21 milhões de bitcoins no mundo. E essa quantidade de 21 milhões de bitcoins no mundo, todas elas vão entrar pelos mineradores, e já entraram mais de 19 mil e não sei quantos, 19 milhões e não sei quantos bitcoins no mundo. Então a gente já passou de 19 milhões, deve estar quase 19 milhões e meio já de bitcoins no mundo. E essa quantidade de bitcoins, todas elas entraram pelos mineradores, e todas as outras, até chegar a 21 milhões de bitcoins, também vão entrar pelos mineradores. Ah, legal, Rui, e quando atingir isso? Vai atingir provavelmente mais ou menos 2125. Então em 2125, quando atingir, o que vai acontecer com os mineradores? Eles não vão receber mais recompensa, porque acabou o Bitcoin. Aí eles vão deixar de ser mineradores e vão se tornar validadores. Então, o nome minerador, que muita gente acha, você vai pegar uma picareta, vai sair atrás, vai procurar, ou então vou jogar na internet para ficar caçando. Não é que você caça isso. Você fala que é minerador porque você recebe a moeda virgem, você está minerando a moeda nova e está trazendo ela para o mundo. A partir do momento que acabar essas entradas de moedas, quando o último protocolo atingir ali 21 milhões de bitcoins no mundo, os mineradores eles vão virar validadores. E aí eles vão ser remunerados com a taxa de gas da rede. Então, quando a rede está muito cheia, muita gente fazendo transação ao mesmo tempo, ela começa a ter um custo um pouco maior. E aí esse custo é imputado pelos mineradores que vão colocando, e aí dali para frente eles vão receber só essa taxa de gas. Tá? Hoje a taxa de gas ela é mínima, mas futuramente, quando atingir o topo do Bitcoin, né, ou seja, a quantidade máxima de Bitcoins no mundo, provavelmente o valor do Bitcoin vai ser tão alto que essas taxas já vão valer muito mais a pena do que, de repente, que você recebe em comissão hoje dessas transações. Tá bom? Bom, como eu falei, conceitos. Né? Só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Tá? E isso significa o quê? Que ele é finito. Por isso que a gente compara muito o Bitcoin com o ouro. Que o ouro é finito. Então muita gente fala, o Bitcoin é dourado, uma moeda dourada, tal, não sei o quê. Na verdade ele é digital, ele é um código, né? Mas a gente compara ele junto com o ouro, porque o ouro, teoricamente, é um ativo finito e ele valoriza por quê? Porque um dia ele vai acabar. E quando ele acabar, só vai ter aquilo. Quem tem, tem. Quem não tem, chora. Ou paga muito caro para ter de alguém que não quer mais ter. Entendeu? E então esse conceito, ele faz com que você tenha uma deflação e não uma inflação. Mas já vou explicar mais para frente. Todas essas moedas são inseridas pelos mineradores. A cada 10 minutos surge um bloco novo, onde você recebe uma recompensa. E aí, o legal é que o próprio sistema, quando ele foi desenvolvido, ele já foi gerado um controle de inflação automático. Porque, vamos lá, o Bitcoin ele surgiu em 2008, certo? Vamos fazer uma conta rápida. A gente está em 2024, certo? E até agora, nesse período
de 2008 a 2024, a gente teve 19 milhões e poucos de bitcoins minerados. E só vão existir 21. Como que esses 21 vão se esticar até 2124? Parando de minerar, né? Não, só vai parar de minerar em 2124. Até 2124, teoricamente, a gente vai continuar minerando todos os dias. Então, se a gente pensar aqui, o Bitcoin teve 17 anos, mais ou menos, desde a sua criação, e minerou 19 milhões. Como é que a gente ainda tem mais 1,5 milhão, 2, para quase 100 anos, 80 anos, 90 anos? A conta não está batendo. Então, quando o Satoshi Nakamoto desenvolveu o sistema do Bitcoin, ele também desenvolveu esse controle de inflação automático. Isso é uma das maiores provas de que você não precisa de um governo com uma política monetária para controlar o dinheiro, para controlar uma economia. Um sistema, ele provou que você já tem esse tipo de definição e se você seguir certinho, o negócio funciona. A cada 4 anos, esses mineradores que recebem as moedas virgens do mercado, eles passam por um processo que se chama halving. Ou halving, sei lá. O que seria isso? A cada 4 anos, a quantidade que esses mineradores recebem de recompensa, ela cai pela metade. Então, a quantidade de moedas que são impressas, ela diminui pela metade. Então, em maio desse ano, agora de 2024, a gente teve um halving. Hoje, a gente está recebendo 3,125 bitcoins a cada bloco minerado. Antes desse halving, a gente estava recebendo 6. Era 6,300 e pouco. E antes, recebia 12. O próximo halving vai ser 1,5, que é daqui 4 anos. Então, a cada 4 anos, a quantidade que é impressa de moeda, a quantidade de moedas que entram no mercado, ela vai se reduzindo pela metade. Então, cada vez mais a moeda vai ficando o quê? Mais escassa. Você tem menos disponibilidade de moeda no mercado. E se você tem uma demanda crescente e uma oferta diminuindo, você aumenta o preço. Vai ficando mais caro. Então isso é uma das justificativas que a gente tem do Bitcoin conseguir ser deflacionário. E ele sempre ter uma valorização. Por isso que a gente fala que o Bitcoin ele tem uma alta infinita. Qual é a tendência do Bitcoin? É de alta ou de baixa? Ao longo prazo, sempre de alta. Por quê? Porque cada vez menos você tem menos Bitcoins e cada vez mais você tem mais gente querendo comprar Bitcoin. Contanto que se chegar a situação do Trump lá, que estão falando, que ele se propôs a comprar 4 milhões de Bitcoins para a Reserva Nacional Americana, se ele fizer isso, o preço do Bitcoin vai explodir na estratosfera. Por quê? Porque acho que nem ele vai conseguir comprar 4 milhões de Bitcoins. Não sei se ele vai ter disponível tudo isso de gente vendendo, ainda mais sabendo que ele está comprando. Então o preço começa a aumentar muito. Por quê? Porque só tem aquela quantidade só. Ah, mas eu quero mais. Não tem, amigo. É isso e pronto, né? E é por isso que as coisas funcionam. Bom, Bitcoin. Grandes empresas hoje já aceitam Bitcoin. A Microsoft já aceita Bitcoin. AT&T também já aceita, que é a gigante de telecomunicação, né? A Tesla, né? Que todo mundo já sabe. PayPal, Overstock. Burger King e Subway, KFC, mas só em alguns países já aceita, você pode comprar seu lanche. E cartões Visa e Mastercard, principalmente. Então, você já tem vários cartões de crédito que eles debitam da sua conta em Bitcoin, já fazem a conversão e pagam para aquele comerciante que você fez o pagamento. E o comerciante não faz nem ideia que você pagou em Bitcoin porque ele vai receber na moeda local dele. E você pagou em Bitcoin. Vamos lá, valor do Bitcoin hoje. Quando eu montei essa apresentação, o Bitcoin estava em 75 mil dólares, né? Hoje, nesse exato momento, o Bitcoin está a 100 mil dólares. Tá? Então, e isso daqui, essa apresentação eu montei faz uns 1 mês e meio atrás. Então a gente já pode ter uma noção da valorização que a gente teve, né? Que já foi alta. Então ele estava sendo comercializado a 435 mil reais, que hoje ele está sendo comercializado, acho que a 630, alguma coisa assim.
reais um Bitcoin. Apenas nesse ano ele tinha valorizado 80% até aquele momento, que agora também já está um valor muito maior, tá bom? Quem controla o Bitcoin? Agora vamos seguir as perguntinhas, que essas perguntas é aquela pergunta que a sua mãe vai fazer, é aquela pergunta que a sua tia vai fazer, a galera que de repente até mesmo você vai fazer, né? De querer entender. A galera que é muito física tem a necessidade de ter algumas respostas, né? E que pouca gente sabe realmente explicar o porquê, e eu vou explicar aqui para você. Então vamos lá. Quem controla o Bitcoin? Quem controla a moeda americana? O Federal Reserve. O governo americano vai lá e estipula um cara que fala: esse cara é bom, esse cara é pica, ele vai resolver a questão monetária do meu dinheiro, tal, não sei o que, é ele que resolve. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso Haddad, que está cuidando do nosso dinheiro e que está fazendo um trabalho maravilhoso, lindo. Nossa, eu nunca vi uma coisa tão bosta que já vi, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Quem controla o Bitcoin? Ninguém. Porra, mas como assim eu vou investir numa coisa que ninguém é responsável pelo negócio? Não. Ninguém individualmente. Mas a rede sim é responsável. Então, pelo fato da rede ser da forma como é, teoricamente é mais seguro do que você ter um cara que é eleito a cada 4 anos, que define quem vai falar, que ele pode definir um cara que vai fazer merda, como a gente está tendo um exemplo aqui no Brasil, entendeu? Ou um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos agora o Trump entrando e está colocando os caras muito bons, né? E que o negócio está explodindo. Enfim, ninguém é responsável, né? Todo esse processo ele é descentralizado. Todas as pessoas que fazem parte da rede são responsáveis. Então, quem realiza o controle do Bitcoin são os mineradores, que são as pessoas que estão na rede. Eles controlam quantos Bitcoins vão entrar. Eles controlam as validações dizendo de que o fulano fez a transação para o outro fulano. Então, se você pode dizer que existe um controle, que existe, ele é feito pelos mineradores, que pode ser todo mundo. E o principal, tudo que eles fazem é transparente e aberto. Agora, o que o governo faz lá e define é aberto? Então. E aqui é? Então, ponto positivo para o Bitcoin. Né? Quem garante que essas transações são validadas? Quem garante a entrada de dinheiro? Quem garante que isso roda e funciona? Os mineradores. Então você tem uma garantia também de quem faz isso. Ah, mas eu não sei quem que é o minerador. Tá bom, pega o computador e começa a minerar. Você vai ser uma das pessoas que vai garantir isso. E aí você vai ver que você não tem como burlar isso, porque a rede ela é fechada. A não ser que você tenha um computador quântico daqui, sei lá, 4 décadas, você voou no tempo e trouxe ele para cá para tentar fazer alguma coisa, e mesmo assim vai ser muito difícil você conseguir. Tá? Ah, essa pergunta é muito boa. O lastro. Muita gente quer saber. Qual é o lastro do Bitcoin? Aí é o primeiro ponto que eu faço. Qual é o lastro do dinheiro do real brasileiro? Aí muita gente vira e fala assim, não, tem uma reserva nacional. É mesmo? Então tá bom. Antes da gente pensar nisso, vamos tentar entender. Qual é o sentido do lastro? Qual é o objetivo de um lastro? Lastro é você ter uma quantidade definida que representa uma quantidade de dinheiro impresso. Significa que se eu tenho 10 de lastro aqui, eu posso imprimir 10 moedas. Se eu pegar e tenho 10 de lastro aqui e eu imprimo 12 moedas, eu estou gerando uma inflação. Significa o quê? Que eu estou imprimindo mais do que eu tenho de reserva. E se eu fosse seguir certinho e fazer o negócio da forma certa, eu só colocaria mais 2 moedas aqui, desde que eu tivesse mais 2 moedas de lastro aqui. Hoje, as moedas que você transita, dinheiro como real, euro, dólar, entre outros, elas não são moedas lastreadas. Você não tem um lastro para fazer esse controle. Por quê? Porque elas deixaram de ser lastreadas e passaram a ser moedas fiduciárias. Já ouviu falar nesse nome? Não. São moedas fiat, que a gente chama. Não é fiat do carro Fiat, mas é fiat de fiduciária. Então a moeda, quando ela
passa a ser fiduciária, ela começa a ter a valorização dela em cima de outros pilares, que são não mais a reserva de valor que aquele país tem, mas sim em a política monetária do país, a confiança que as pessoas têm nessa política monetária, a obrigação que esse país coloca para aquele determinado espaço utilizar aquela moeda. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente é obrigado a comprar e vender com real. Tem até gente que aceita em dólar, mas a moeda oficial é o real, né? E a usabilidade dessa moeda no mundo. Qual é a moeda que mais vale hoje, sem ser o Bitcoin, no mundo? Dólar. Por quê? Porque todo mundo transita com dólar, então você tem uma usabilidade muito maior. Agora, todo dólar impresso que existe no mundo, existe uma reserva lá nos Estados Unidos? Não. Existe uma reserva, mas não representa a quantidade de moedas que existe. Então, ela deixou de ser uma moeda lastreada e passou a ser uma moeda fiduciária. Então, o Bitcoin, ele não tem um lastro no mercado. Só que, o que traz a riqueza para o Bitcoin? Qual que é a função de lastro? O que faz com que o Bitcoin tenha valor? O próprio conceito que foi criado, o próprio controle de inflação, que é a política monetária do Bitcoin que foi desenvolvida por Satoshi Nakamoto, que isso é inalterado, a própria descentralização, a própria velocidade de transação, a própria custo de transação que você tem para fazer, a privacidade que você tem na rede, ou seja, todos os benefícios que eu vim explicando e que eu expliquei aqui até agora, tudo isso justifica o porquê que o Bitcoin, ele teoricamente tem valor. Tá? Então, como eu falei, as próprias, qual que é a função do lastro, né? Disciplinar o emissor, tá? O governo que vai estar imprimindo, controle de impressão monetária. E se você não tivesse, se você tivesse esse controle, você não ia ter inflação. Por quê? Porque você não ia ter mais moedas impressas daquilo que você tem de lastro. Então, acho que essa parte do lastro deu para responder, né? Ficou dúvida? Não? Tranquilo. De novo, qual que é o lastro do Bitcoin? São as próprias regras que foram criadas do Bitcoin, a entrada que entra pelos mineradores, esses valores que entram são fixos e pré-determinados, não tem como mudar. Então eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar daqui 15 anos como minerador. Porque eu sei quanto que eu vou estar recebendo em cada bloco que vai ser minerado. O halving a cada 4 anos, que é o controle de inflação. E isso garante que a gente tenha uma moeda deflacionária, que a gente não tenha inflação. Qual que é a maior prova disso? Essa parte é muito legal. Lembra que eu falei para você sobre o apartamento? Então, por exemplo, você vai comprar um apartamento. Em 2018, você ia pagar... Quer dizer, em 2018, um Bitcoin valia 14 mil reais. Um apartamento em 2018 valeria mais ou menos... Um apartamento, eu quero dizer assim, de 89, 90, 100 metros quadrados. Numa região bacana. Você pagaria 550 mil reais. Isso em Bitcoin seria 39,2 Bitcoins. Beleza. Mesmo assim, já era uma quantidade, teoricamente, pequena. 39 Bitcoins para comprar um apartamento? Beleza. Naquela época. Hoje, um apartamento de mais ou menos 100 metros, numa boa região, exatamente igual ao que era esse que a gente estava fazendo, ele não vale menos do que 1 milhão e 200. Ou seja, você não consegue comprar um apartamento igual que você comprava em 2018, por 1,5 milhão, você não compra por menos de 1 milhão e 200. Já o Bitcoin, que não está mais nesse valor, que agora ele está um valor maior, antes, quando eu fiz essa apresentação, estava 436, agora o Bitcoin está 600 e poucos mil reais, um Bitcoin. Você compraria o mesmo apartamento hoje, de vez de pagar 1 milhão e 200 reais, ou seja, de vez de você pagar 39,2 Bitcoins, você compraria por menos de 2 Bitcoins. Por que menos de 2 Bitcoins? Você compraria com 2,7 Bitcoins se estivesse nesse preço. O Bitcoin está mais alto ainda, então é menos do que isso daqui. Então, a diferença que você tem é que ele perdeu o poder de compra,
e o outro você ganhou poder de compra. E isso é a diferença entre inflação e deflação. Significa o quê? Que se eu tivesse guardado os 39 bitcoins, hoje eu poderia comprar praticamente 20 mesmo apartamentos do que eu comprei com um. E aqui, se eu tivesse guardado esses 550 mil e tivesse comprado apartamento, eu não comprava nem meio apartamento. Mesmo colocando para investir, não ia chegar. Aí a gente entra na questão de poder de compra. Ah, mas eu vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou deixar ele guardado em um lugar onde ele paga IPCA mais 2. O que é IPCA? Controle de inflação. Ah, ele vai lá e corrigir com o valor da inflação. Tô seguro. Tá nada, cara. Você não ia conseguir comprar. Você ia estar aqui, sei lá, 550 pau de 2018 para agora, talvez você tivesse, sei lá, 650, 700 pau. Só que você não ia nem chegar perto daquilo que você tinha. Então, a minha pergunta é, Bitcoin é ou não é um investimento mais seguro? Ótima resposta. Sendo assim, como é que eu posso comprar os meus Bitcoins? Aposto que agora você quer comprar Bitcoin. Como que você pode comprar? Você tem algumas formas. A primeira é P2P, que foi criado realmente dessa forma, pessoa a pessoa, peer-to-peer. Você quer comprar, eu quero vender, eu vendo para você, você me paga e eu te transfiro. Beleza. Mas você precisa achar um cara que queira vender. Você conhece alguém que quer vender Bitcoin? Hoje em dia. Então como é que você vai comprar? Você tem que comprar para uma exchange. O que é uma exchange? A exchange é como se fosse um banco cripto, que além de te trazer mais segurança, porque você acha um cara que quer vender Bitcoin, só que você não conhece o cara. Você vai mandar dinheiro para a conta do cara e vai acreditar que o cara vai transferir o valor em Bitcoin? Ou vice-versa, o cara vai transferir o valor em Bitcoin e ele vai acreditar que você vai transferir o valor em reais? Um pouco mais arriscado, né? Então, se você comprar numa exchange, você acaba tendo um risco menor. Por quê? Porque querendo ou não, uma empresa que está gerenciando, Binance, por exemplo, que é a que a gente mais indica, é a maior exchange do mundo. Ela detém o maior market cap de cripto no mundo, né, de transações e tudo mais. E você pode simplesmente comprar de pessoas que venderam para ela. E não dá para você comprar direto Com o minerador? É. Desde que você conheça o minerador e desde que ele queira vender. Você conhece algum? Você me conhece? Eu, mas eu não quero vender. Entendeu? Então, assim, esse é o lance. Então é muito mais fácil você comprar numa exchange. Tá? Como que eu posso guardar os bitcoins a partir do momento que eu comprei esses bitcoins? Bom, você tem duas formas. Lembra que eu estava explicando que a responsabilidade de guardar seus bitcoins ela é sua? Beleza. A partir desse momento, tá gravando ainda? Tá, legal. Então, a partir do momento que a responsabilidade é sua de guardar esses seus bitcoins, você pode escolher se você quer guardar numa wallet, se você quer guardar numa exchange. Se você guardar numa exchange, teoricamente você está deixando numa empresa. Esses bitcoins que estão na empresa, eles são seus? Podem ser seus, mas eles não estão com você, então eles não são seus nesse momento. Você deu a custódia para eles para aquela empresa. Então, teoricamente, você corre um risco similar ao do banco. Se a exchange parar de entregar ou de entregar o dinheiro da galera, você perde seu dinheiro, tá? Então, se você vai fazer um holding, que a gente chama, você vai guardar aquilo por um longo prazo, é muito importante você guardar numa wallet. Porque a wallet, você é seu próprio banco. Da mesma forma como você é o seu próprio banco, as suas responsabilidades elas são inteiramente suas. Então, a partir do momento que você fez uma wallet, você colocou seu dinheiro lá, e esse dinheiro você tem uma chave de segurança para poder acessar ele. Se você perde essa chave de segurança, você não tem mais acesso a ele. E você não tem como recuperar essa senha. Então, uma vez que você perde a sua senha de acesso e você não consegue acessar mais, não só você não acessa, mas como mais ninguém acessa. E não tem como você recuperar mais. Fica perdido. Contanto que existem muitos bitcoins no mundo que estão perdidos. E que nunca mais vão ter acesso. E não vão ter acesso mesmo. Porque o sistema ele é feito para... Você quer guardar com você? Beleza, amigão, guarda, mas a responsabilidade é sua. Se você perdeu, já era. Você perdeu o seu acesso.
Isso te traz uma segurança muito grande, porque se você tem o seu acesso, é só você que tem o acesso. Mas, em compensação, você tem o risco de perder a chave e aí você não tem como acessar mais. Tá? Já na Exchange, você tem como recuperar sua senha. Tá? Então, existe como você ter essa recuperação. Então, existe todo um pró e contra que você tem que analisar e, dependendo do seu perfil, você vai se adaptar mais para uma situação ou para outra. Na wallet, você não opera, você não compra e vende os ativos. Então, para você transitar os ativos, mudando de um para o outro, ganhar com a valorização e desvalorização, fazer trade, que é o que a gente faz na TradingX, você precisa sempre estar numa exchange. Tá? A wallet ela serve só para guardar. Ela é como se fosse o colchão da sua casa, que você vai enfiar o dinheiro lá embaixo, guardar no colchão, é a wallet. Tá? E vai ficar ali parado sem... Até que você mexa. Ou alguém que tenha a sua senha mexer. Tá? Agora vamos falar sobre a TradingX. O que é a TradingX? TradingX, uma nova forma de investir. Tá? Somos um fundo de investimento descentralizado. Ah, mas espera aí. A Exchange, ela não é centralizada? A Exchange é. Só que aqui você vai operar na sua conta da sua Exchange. Você não vai operar num fundo onde você vai transferir para a minha Exchange. Você vai operar na sua Exchange. Então, por isso que a gente descentralizou os investimentos, fazendo com que todas as operações que são de compra e venda são executadas direto na conta do cliente. Isso faz com que o cliente tenha o controle total do capital dele, a custódia, né? E além da transparência dele saber e ver o que o dinheiro dele, o que está acontecendo, se ele está ganhando, se ele está perdendo, quanto que ele está ganhando, quanto que ele está perdendo. Mas como é que funciona tudo isso? Através de uma chave API. E uma chave API, na verdade, é como se fosse uma procuração, só que digital. Você disponibiliza para a TradingX as diretrizes do que ela pode ou não pode fazer dentro da sua conta. Então, por exemplo, eu posso comprar e vender os ativos no nome do fulano? Pode, beleza. Então a TradingX pode fazer isso. A TradingX pode sacar dinheiro da conta dele? Não, não pode. A TradingX pode fazer um empréstimo? Não, não pode. O que a TradingX pode fazer? Só comprar e vender no nome dele. Tanto que, quando a gente realiza lucro, o cliente ele paga uma comissão para a gente. A gente não consegue tirar essa comissão do cliente. O cliente que tem que executar esse comando de fazer o nosso pagamento. Todas as operações elas são executadas de forma automática na conta do cliente. Então você não precisa entrar lá para ficar dando aceite, que nem tem um gerente que liga lá e fala, fulano, entra lá no seu aplicativo e dá o aceite na operação, tal. Não, não tem isso. Isso é totalmente automático. A partir do momento que você fez a API, no momento que a gente manda uma operação, ela executa na sua conta. No momento que tem que fechar a operação, ela executa e fecha. E assim por diante. Tá? E, então, ele não tem que se preocupar com nenhuma operação, ele não tem que se preocupar em aprender e entender sobre trade, né? E isso deixa com as pessoas que já estudaram há muitos anos e estão fazendo isso. Qual é a nossa estratégia? Como que os nossos traders operam? Primeiro que todos os nossos traders, eles são humanos, eles não são robôs, não são bots, a gente não trabalha com inteligência artificial, muito pelo contrário, muitas vezes a gente ganha muito dinheiro em cima deles, tá? E esses traders, eles buscam oportunidades de operação sempre baseadas em análises técnicas e fundamentalistas. Uma análise técnica é a análise gráfica, para ele saber o momento que ele entra para comprar, o momento que ele vende, ou o momento dele sair, que é o stop loss, no momento que de repente a operação não andou do jeito que ele achou que ia andar. Tá? E uma análise fundamentalista é você analisar o próprio conceito da moeda que você está investindo. Mas Juan, você só falou de Bitcoin aqui. Realmente, eu só falei de Bitcoin. Bitcoin é a principal criptomoeda, que é a criptomoeda. Todas as outras moedas que existem, digitais ali, de criptoativos, não são criptomoedas, são altcoins. São moedas que vieram se baseando nos protocolos do Bitcoin. Só que cada uma delas tem o seu fundamento e tem seu conceito. E aí, baseado nisso, a gente faz essas análises fundamentalistas dessas moedas para saber se a gente investe nelas ou não, ou como a gente vai investir nelas. Tá? Todas as operações elas são pareadas com dólar. Então, quando você investe com a TradingX, você disponibiliza dentro da sua conta o valor em dólar para que a gente possa operar ele. Então a gente vai sair de dólar para Bitcoin, de dólar para Ethereum, de dólar para Solana, de dólar para Super, de dólar para Conflux, de dólar para, sei lá,
outra moeda, sei lá, HBAR, sei lá, entendeu? E aí no momento que você realiza o lucro, você vai sair daquela moeda e vai voltar para dólar. E aí a comissão você sempre paga em dólar também, tá? Riscos, vamos falar sobre risco. Não existe nada sem risco. Se alguém virar para você e apresentar qualquer forma de investimento e falar que você não tem risco, sai correndo porque é golpe. Não existe nada sem risco, tá? Por existir risco, né, a gente consegue ter uma operação estruturada, uma forma de delimitar esse risco. E como é que a gente delimita o risco? Sempre usando uma trava de segurança chamada stop loss. Esse stop loss é uma saída de emergência do tipo, olha, deu merda, né? Vamos assumir uma perda menor aqui do que de repente a gente ter uma perda gigantesca e ser liquidado, tá? E aí, dessa forma, a gente tem uma perda e aí logo em seguida a gente vai lutar para conseguir pegar e recuperar isso ali na frente, tá? Mas protege com que a gente tenha uma perda pequena. Isso protege o patrimônio do cliente contra a volatilidade absurda que tem o mercado. Então, o mercado anteontem, ele teve uma liquidação em massa de muita gente. Por quê? Porque a galera entra sem stop loss porque não sabe colocar o stop loss. Primeiro, não sabe aonde colocar o stop loss, então fica tomando stop o tempo inteiro. Aí o cara desencana e fala, vou operar sem stop. Aí opera sem stop e é liquidado. Entendeu? Então, para tudo isso, é muito importante você ter uma base, você ter um conceito, você ter uma metodologia do investimento, você ter conhecimentos em cima disso. O que os meus traders falam, né? É você ter tempo de tela, cara. Você sentar a bunda no computador e ficar horas e horas e horas e horas e horas olhando para a tela para fazer isso. Só que você, eu e outras pessoas não tem tempo para fazer isso. Você tem o seu cotidiano, você é médico, você é psicólogo, você trabalha com energia solar, você de repente não faz nada, é herdeiro, mas você quer viajar e aproveitar o mundo, você não quer ficar lá na tela, lá olhando que nem um louco. Então deixa pra gente que a gente faz isso daí pra você, tá bom? Em compensação, você vai lá e divide a comissão com a gente. O nosso histórico de rentabilidade, tá? Então, a gente veio performando muito mais do que o próprio Bitcoin. No nosso primeiro ano, a gente fechou com 144% de lucro na conta dos nossos clientes, tá? Claro que esse é um valor bruto, né? Mês passado agora, que foi novembro, a gente fechou com 17% de lucro na conta dos clientes e a gente veio fazendo uma média de mais ou menos 12 a 13% ao mês. Ah, mas você está garantindo que você está operando isso? Não. O que a gente fala aqui... Ué, por que não está aparecendo? Apareceu agora, mas não apareceu o outro. Mas enfim, o que a gente se propõe aqui, que é aquilo que a gente busca fazer, é operar de uma forma onde você tem um controle de risco. Então, eu não garanto nenhuma rentabilidade. A única coisa que eu garanto é o quanto você pode perder, que é aquela gestão de risco. Então, quando você entra para investir aqui, você sabe que o máximo que você pode perder é 15%. Pô, mas 15%? 15%. Mas quanto que eu posso ganhar? Infinito. Depende de como foram as operações. Mas aí eu não posso te garantir nada. Então, eu prefiro te garantir o pior cenário e sempre tentar te entregar o melhor do que falar que eu vou sempre entregar o melhor e de repente te entregar o pior. Então, pelo menos limitando o seu risco, você sabe qual que é o pior cenário, está tudo combinado, combinado não sai caro. Então, 15% é o máximo de perda que você pode ter nas operações aqui. Mas você está falando que você vem fazendo 13% ao mês. Sim, a gente veio performando uma média de 13% ao mês. Só que teve meses que a gente ficou negativo e teve meses que a gente ficou positivo. De quase 1 ano e meio de operação que a gente está operando, a gente só ficou 3 meses negativos. Todos os outros a gente ficou positivo. Né? Nossa remuneração, a gente não cobra nenhuma taxa de administração. Quando você investe num banco, num fundo, isso é muito importante frisar. Por quê? Porque quando você investe, independente do fundo, se você ficou negativo ou se ficou positivo, eles te cobram uma taxa de administração. E aqui a gente não cobra essa taxa. Tá? Então, e essa taxa varia de 2% a 4%, dependendo do fundo que você vai investir. E você, ficando negativo, você está pagando. E a gente não acha justo isso. Então, a gente só se participa de uma remuneração desde que a gente execute um lucro. Então, se a gente executou um lucro, a gente vai ser comissionado. Se não, a gente não recebe nada. Ah, mas aí o que acontece? O cliente perde? Ele tem aquela perda que é os 15%. Ah, mas você não compartilha a perda comigo? Não, porque aí entra a questão do seu risco.
né? Eu não posso aplicar o risco junto com você. Você quer investir comigo? Beleza. Então, eu divido com você se eu fizer uma performance positiva. Se eu não fizer performance positiva, você não me paga nada. Você assume o risco, que é o risco da sua operação. No banco, se você teve uma performance negativa, mesmo assim, você ainda paga para o banco, né, uma porcentagem. Tá bom? Dessa forma, a gente consegue alinhar os interesses dos nossos clientes com o nosso. Então, você tem certeza que a gente vai lutar com ferro e fogo para fazer lucro. Se a gente não fez lucro, é porque realmente não deu mesmo. Por quê? Porque nós somos os mais interessados, porque a gente trabalhou o mês inteiro e a gente precisa receber alguma coisa. Então, se a gente trabalhou o mês inteiro e não performou bem, a gente não recebe nenhum real. Tá? Por isso que a gente sempre luta e vem conquistando bons resultados para a gente poder sempre estar recebendo. Vamos concluir. Conclusão. A gente acaba trazendo uma entrada muito mais segura, né, transparente, dentro do mercado desses criptoativos. Se eu pegar e abrir o gráfico aqui e colocar, ó, e aí, vai entrar nesse mundão azul aí? Você vai pegar e falar assim, nossa, beleza, vou entrar. A chance de você perder dinheiro é muito grande. Por quê? Porque você não sabe se você está comprando um topo, se você está comprando um fundo, se de repente você posicionou errado, né? Aqui a gente tem operações, por mais que sejam operações de médio prazo, né, as operações teoricamente são curtas. Então, tanto faz se o mercado está subindo ou descendo, a gente consegue operar e trabalhar essas tendências, maximizando esse lucro. E aí a gente oferece, né, uma combinação de expertise e de autonomia. Autonomia porque o dinheiro está com você, não está com a gente. E expertise por quê? Porque você está trabalhando onde grandes players, grandes operadores, grandes traders, né, estão fazendo essas operações para você. E aí você está operando realmente na mesa de grandes instituições, operando como elas e tendo ganhos como elas. Por isso, aonde você consegue imaginar algum fundo que de repente vai te proporcionar uma média, né? Não é garantido, pode ser que daqui para frente só faça negativo, mas com o histórico, uma média de 13% ao mês. Né? Então é uma coisa assim que é praticamente 13% a mais do que de repente você poderia fazer num bom fundo que você tivesse hoje no mercado tradicional. E, para concluir, a gente acaba maximizando aquela parcela, aquela menor parcela de alto risco do investimento. Ah, Juan, tudo isso que você me falou aqui é uma maravilha, eu vou colocar todo o meu dinheiro aí com você. Primeiro que você não coloca nenhum real comigo, você deixa o dinheiro com você. Segundo, que você não pode fazer isso, por quê? Porque você tem um risco de 15%. Por mais que esse risco é delimitado, você pode ficar 15% negativo. E você ficar 15% negativo de todo o seu patrimônio, pode ser que te dê um aperto. Então, o ideal é sempre você investir no máximo 25% do seu patrimônio. Esse é o máximo. Ah, então já vou investir 25%. Tá bom, se você quiser investir, investe. Mas o ideal é o máximo ser isso. Então investe, sei lá, 15%, 10%. E aí, conforme você vai conhecendo, você vai investindo mais. Né? Mas o importante é não passar dessa trava. Por quê? Porque pode tomar um loss de 15%. Tá? Essa é a TradingX, uma nova forma de investir. Aqui tem nosso site, aqui tem o QR Code com o meu contato e a gente está à disposição. Legal? Será que ficou bom isso aqui? Sei. Olha, uma